Um salve das galáxias, pessoal, Rilu na área. Vamos conversar agora sobre o tema providências preliminares e saneamento. O assunto está no Código de Processo Civil, entre os artigos 347 a 353. Agora, olha só. Você já sabe da petição inicial, da audiência de conciliação ou mediação, da contestação, reconvenção, revelia, você sabe. E você sabe que o réu tem um prazo de 15 dias para contestar. Deixa eu te perguntar. O réu apresentou a contestação. Depois dele apresentar a contestação, se ainda estiver no prazo, ele pode apresentar uma nova contestação, trazendo fatos que ele pode dizer o seguinte: nossa, eu esqueci de dizer isso, então vou contestar de novo. Ele pode contestar de novo? Não. Porque depois que ele apresentou o documento, depois que ele contestou, o ato está praticado, está consumado, gerou a preclusão. Gerou a preclusão consumativa. Acontece o seguinte, após ele apresentar a contestação, após terminar o prazo para a contestação, é que vai entrar a providência preliminar. Como assim, Ritson? Findo o prazo para a contestação, o juiz vai tomar algumas providências preliminares, porque o autor apresentou a petição inicial. O réu apresentou a sua contestação ou não, porque se ele não apresentou, ele é revel. Após isso tudo, após acabar o prazo para contestação, após o réu apresentar sua contestação ou não, né, o juiz vai tomar algumas providências preliminares. Qual é a primeira? A primeira é a réplica. O que é réplica, Ritson? É o seguinte, o juiz, após terminar o prazo para contestação, após a contestação ser apresentada, ele vai ouvir o autor no prazo de 15 dias e permitir que esse autor produza provas. Calma aí, o que é isso? O autor não já apresentou a petição inicial, Ritson? Apresentou. E o réu não já contestou? Contestou. Agora volta para o autor falar de novo? Pois é. Esse retorno para o autor falar é que dá o nome do quê? De réplica. O autor falou na petição inicial, o réu contestou. Terminou o prazo da contestação, o réu contestou, pode ser que eu devolva a palavra para o autor. Pode ser que eu devolva a palavra para o autor e o nome disso é o quê? Réplica. E o autor vai ser ouvido em qual prazo? No prazo de 15 dias. Ele é ouvido no prazo de 15 dias e o juiz permite que ele produza provas. Isso após a contestação. Ritson, essa réplica, ela sempre vai acontecer? Sempre eu vou ouvir o autor, porque eu vou ouvir o autor, réu, aí o processo não acaba. Não, pessoal. Toma cuidado. Na prática forense, no dia a dia, eu tenho percebido que na maioria dos processos tem se concedido esse prazo para réplica. Só que não é isso que diz o CPC. O CPC fala que essa réplica ela vai existir em 2 casos apenas e você precisa gravar. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso é quando o réu ele alega um fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor. Esses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor são chamados de defesas de mérito indiretas. Como assim defesas de mérito indiretas? Significa o seguinte, imagina que eu estou numa situação em que eu olho para você e falo assim, você é doido. E você responde, não, eu não sou doido, Ritson. Eu não sou doido, eu não como cocô. O que você está fazendo? Você está fazendo uma defesa. Só que você está fazendo uma defesa de mérito direta, atacando diretamente o que eu falei. Agora, você pode alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. E quando tu alega esses fatos, aí já não é uma defesa direta, é uma defesa indireta, como é no caso da cobrança. Imagina agora que eu cobro de você uma dívida. Eu pego e falo, olha, eu estou te cobrando essa dívida, assim, assim, assado, e você pega e responde na sua contestação. Está aqui o comprovante de pagamento. A dívida está paga. O Ritson está doido em me cobrar. Quando tu apresenta esse comprovante de pagamento, essa tua alegação de pagamento é um fato que extingue o meu direito. Então, velho, se realmente você pagou, eu posso me lascar. Você está fazendo uma defesa poderosa. Aí o que vai acontecer? Eu entrei com a petição inicial, eu sou o autor, falando que você está me devendo. E você que é réu na sua defesa, você alega o pagamento. E o pagamento extingue o meu direito. Pois é, como a tua defesa é poderosa, o juiz vai me ouvir de novo. Ritson, que parada é essa? O cara está dizendo que pagou. E o juiz vai me ouvir no prazo de 15 dias. E vai me permitir eu produzir provas. Por quê? Porque você, réu, está alegando um fato extintivo.
Lá em provas eu vou te explicar direitinho o fato constitutivo, ônus e etc. Por hora eu só quero que você grave o seguinte. Se o réu alegar um fato ime, o que é ime? Fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor. Se o réu alegar esse fato ime, o juiz ele vai ouvir o autor no prazo de 15 dias, permitindo que ele produza provas. O nome disso é réplica. Então, primeiro caso que existe a réplica, quando o réu alega o fato ime. O que é ime? Impeditivo, modificativo ou extintivo. Só que tem um segundo fato. Uma segunda alegação do réu, que o juiz também vai conceder o prazo de réplica. Que é quando? É quando o réu alegar aquelas preliminares do artigo 337. Você sabe? 6 in, 2 com, perelico, falta a calção da conlin. Lembra do mnemônico? Pois é. Em todas aquelas preliminares, se o réu alegar qualquer uma delas, se o réu alegar qualquer daquelas preliminares, o juiz concede para o autor o prazo de 15 dias e também permite que ele produza provas. Ele vai conceder o direito à réplica. Então, calma aí. Se eu entendi, o CPC fala que a réplica vai ser concedida em 2 casos, isso mesmo. E quais são os 2 casos? Primeiro, quando o réu alega fatos ime. O que é ime? Impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor. Segundo caso, é quando o réu ele alega as preliminares de mérito. Então, fato ime e preliminares de mérito, réplica. Fechou até aí? Hitson? Vai cair desse jeito na minha prova ime? Não, não vai. Isso aqui é um mnemônico, tá? São só as iniciais. É só para você lembrar. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, olha só. O fato impeditivo, modificativo e extintivo não é uma defesa de mérito direta. É uma defesa de mérito o quê? Indireta. E para a doutrina processual, as preliminares de mérito elas são consideradas como defesas processuais, tá? Então, tanto essas defesas processuais do artigo 337, quanto essas defesas de mérito indiretas, impeditivo, modificativo e extintivo, nos 2 casos, o autor vai ser ouvido no prazo de 15 dias, sendo-lhe permitido produzir provas. Ele tem direito ao quê? À réplica. Agora vem cá comigo. Quando eu estou aqui no artigo 337, quando eu falo lá das preliminares, aquelas preliminares elas se dividem em 2 grupos segundo a doutrina. Eu tenho as preliminares peremptórias. Ritz, o que é preliminar peremptória? Preliminar peremptória é aquela que, se for acolhida, acabou com o processo. Por exemplo, perempção. Perempção, você sabe o que é. O que é perempção? É o abandono da causa pelo autor por 3 vezes. O juiz dá o prazo, mas mesmo assim, ele abandona 3 vezes. Na 4ª vez, perempção acabou. Então, o acolhimento da perempção acaba, já era o processo. É diferente das preliminares dilatórias. As dilatórias, elas não acabam com o processo. Elas apenas vão dilatar, vão atrasar um pouquinho. Como é o caso da incapacidade da parte. Porque se a parte é incapaz, o que o juiz vai fazer? Ele vai suspender o processo, vai conceder um prazo razoável, então isso vai dilatar. Também quando falta a caução, incorreção do valor da causa, ilegitimidade de parte, indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esses 5 casos que eu estou te falando, incapacidade de parte, falta de caução, incorreção do valor da causa, ilegitimidade de partes e indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita, são considerados pela doutrina como preliminares dilatórias, potencialmente peremptórias. Por quê? Incapacidade de parte é dilatória. O juiz vai suspender, vai te dar um prazo. Mas se ele te der um prazo e tu não consertar, esse processo pode ir para o saco. Então o que vai acontecer? Quando eu estou nessas preliminares aí dilatórias, essas preliminares dilatórias que podem acabar com o processo, o juiz ele vai olhar e vai dizer o seguinte: caramba, é parte, você está incapaz, né? Putz, eu já vou extinguir o processo? Não. O juiz ele vai fazer o possível para consertar os vícios. O juiz ele não pode encontrar um vício e já ir sair quebrando, destruindo o processo, não. Eu tenho um princípio que é a primazia do julgamento de mérito. O juiz tem que fazer o possível para chegar no mérito da demanda. Então, o que vai acontecer quando o juiz olhar para o artigo 337? Ele verificou que foi alegado uma preliminar, mas não é uma preliminar que acaba com o processo. É uma preliminar que apenas dilata, mas assim, se não for corrigido o defeito, pode acabar com o processo. Ela não acaba de imediato, somente se ela não for corrigida. Nesse caso,
O juiz não vai sair extinguindo o processo. Ele vai tentar fazer o quê? O saneamento. Ele vai tentar consertar. Mas ele vai tentar consertar qualquer defeito? Não. Ele vai tentar consertar as irregularidades e vícios sanáveis. Por exemplo, perempção dá para consertar? Perempção não dá para consertar, tá? Então, somente irregularidades e vícios sanáveis. Você que vai fazer prova para nível médio, nível superior, técnico, analista, é só gravar isso aqui. Não precisa ficar quais são os vícios sanáveis. O juiz vai verificar isso no caso concreto, tá? Para quem vai fazer uma prova mais aprofundada, só a título de conhecimento, é só gravar aqueles 5 casos que eu citei, tá? Incapacidade de parte, um vício sanável. Falta de caução, vício sanável. Incorreção do valor da causa, um vício sanável. Ilegitimidade da parte é um vício sanável. Indevida concessão do benefício da justiça gratuita é um vício sanável. Esses 5 casos são vícios sanáveis. Eu tendo um vício que pode ser sanado, o juiz vai determinar a correção. Em qual prazo que ele vai determinar a correção? Num prazo nunca superior a 30 dias. Tranquilo até aí? Você já sabe de réplica. Agora que você sabe de réplica, eu quero que você olhe no meu olho no olho. Em todo e qualquer processo, o juiz vai conceder o prazo para a réplica. Certo ou errado? Muito errado. O juiz só vai conceder a réplica, e a réplica é o quê? É ouvir o autor no prazo de 15 dias. O juiz só vai conceder a réplica em 2 casos. Quando o réu, primeiro, alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No segundo caso, quando o réu alegar as preliminares de contestação. Se o réu alega a preliminar de contestação, o juiz já sai extinguindo o processo? Não. Se for um vício ou defeito sanável, o juiz vai sanear. Ele vai sanear. Aí o que vai acontecer? Ele vai conceder um prazo para sanear. Esse prazo é nunca superior a quantos dias? 30 dias. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo. Agora, eu já sei da primeira parte. Vamos para a segunda situação. Existem casos que o juiz não vai conceder a réplica. Acabou o prazo para contestação, ele pode conceder a réplica nos 2 casos. Agora, tem casos que o juiz não concede a réplica. Mas apesar de não conceder a réplica, ele chega com o autor entrou com a petição inicial, o réu contestou. Após o réu contestar, o juiz volta com o autor, mas não é para conceder prazo para ele apresentar réplica. É com o autor para ele o seguinte: autor, você vai especificar as tuas provas, caso você ainda não tenha especificado. Hudson, quando que o juiz vai fazer isso? O juiz vai fazer isso quando ele verificar que ocorreu a revelia e essa revelia não tem o efeito material previsto no artigo 344 do CPC. Hudson, ser sincero, não entendi porra nenhuma, Hudson. Hudson, como é que tu adivinha que eu não entendi nada? Porque eu sou concurseiro, cara. Eu sou concurseiro, eu sei que você está se preparando para um concurso público, ou então para o exame da ordem, eu sei que você tem um objetivo específico, eu sei que você passa. Não é fácil o processo civil. Mas entenda comigo, o autor entra com a petição inicial e o réu tem um prazo para contestar. Qual é o prazo para o réu contestar? O prazo é de 15 dias. O que acontece se esse réu deixar correr o prazo de 15 dias sem contestar? Se o réu não contestar, esse réu é o quê? Revel. Ele é revel. O que vai acontecer? A revelia, como regra, ela gera um efeito. Qual que é esse efeito? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção é absoluta? Não, essa presunção é o quê? Relativa. Então imagina o seguinte: eu sou autor e você é réu. Eu sou autor e você é réu. O que vai acontecer? Eu pego, eu que sou autor, e falo bem assim para você: você vai tomar posse no concurso público. Você vai passar na tua prova. Beleza, eu estou falando isso para ti. Tu vai contestar? Vai porra nenhuma, tu vai ficar calado. Você vai ficar calado, você vai ficar calada, por quê? Porque tu é doido para ser revel nesse caso. Então, eu sou o autor, você vai ser revel, porque você não vai contestar. Acontece o seguinte: a revelia, que é a ausência de contestação, ela pode ser uma revelia poderosa. Essa expressão poderosa eu que dou, tá? Poderosa ou uma revelia vagabunda, fuleira. Hudson, o que é revelia poderosa? Revelia poderosa é aquela em que eu tenho presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. E o que é revelia vagabunda? A revelia vagabunda, ela está no artigo 345. O que é revelia vagabunda fuleira? É aquela que tem a revelia, mas não tem a presunção. Não tem o efeito material da revelia. E os casos, você sabe quais são. Primeiro, eu tendo pluralidade de réus. Coloquei só o iniciozinho para você lembrar. Tendo pluralidade de réus. E pelo menos um deles contestar,
eu não tenho essa presunção. Segundo caso, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, eu também não tenho essa presunção. Terceiro caso, quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento indispensável para a realização do ato, também eu não tenho presunção. E no quarto caso, quando as alegações do autor forem inverossímeis, mentiroso, ou então estiverem em contradição com a prova. Então, cuidado. Sempre que eu tiver revelia, vai ter a presunção? Não. Nesses quatro casos, mesmo que o réu seja revel, não vai ter a presunção. Então, eu tenho a presunção top das galáxias, a poderosa. O que é presunção? O que é revelia poderosa? É aquela que tem o efeito. E eu tenho a revelia vagabunda. O que é revelia vagabunda? Isso aqui. É a revelia que não tem o efeito. O que vai acontecer? Se o juiz verificar que o réu é revel, só que é uma revelia que não tem a presunção, se não tem a presunção, ela é vagabunda. Aí o autor falou que esse réu é feio. O autor falou que o réu é feio. Se o réu não contestou, regra, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E se presume-se verdadeiro, o autor está feito, velho. Está feito. Acontece o seguinte. E se essa revelia não tiver esse efeito de presumir verdadeiro? Pois é, aí o autor não está feito. Aí o autor vai precisar especificar suas provas. E a revelia sem esse efeito vai fazer com que o juiz ordene ao autor que ele especifique quais, porque ele vai precisar provar, não tem o efeito, caso ele ainda não tenha indicado, porque se ele já indicou, eu não faço isso. Lembre-se, isso daqui é só quando a revelia ela é vagabunda. Ritson, e se a revelia tiver a presunção, se ela for poderosa? Gente, se a revelia for poderosa, se a revelia tem os efeitos, o juiz pode fazer o JAN. O que é JAN? Julgamento antecipado de mérito. Então o juiz já pode pegar e matar o processo ali. Ritson, e se for a revelia vagabunda? Se for a revelia vagabunda, o juiz não vai fazer o julgamento antecipado de mérito. Sendo a revelia vagabunda aquela revelia que não tem os efeitos, o juiz vai ordenar que o autor especifique as provas se ele ainda não tiver especificado. Ritson, eu estou numa dúvida agora, Ritson. Tu está falando de revelia? E o réu revel, já que ele não contestou, ele pode entrar no processo depois? Pode, eu já conversei contigo sobre isso. O réu revel, ele pode intervir no processo tranquilamente. Ele pode, só que ele recebe o processo no estado em que ele se encontra. Então, se te perguntarem na prova, o réu revel pode produzir provas? Pode, é lícito. É lícito ele produzir provas, mas assim, aquelas provas a partir do momento que ele entrou. Porque se já passou, já era. Então, é lícito ao réu revel produzir provas, desde que ele se faça representar a tempo de praticar. Como assim? Imagina que eu tenho uma audiência. A audiência de instrução e julgamento. E a audiência de instrução e julgamento aconteceu há 1 ano atrás. Aí o réu revel entra no processo agora. Não, agora eu quero ouvir testemunha. Filho, se lascou. Por que tu se lascou? Porque você está entrando no processo e o ato já foi praticado. Tu não entrou a tempo. Então tu pode ouvir testemunha? Pode. Desde que você se faça representar a tempo. Porque se a audiência já ocorreu, filho, já era preclusão, só lamento. Tu pega o processo daqui para frente. Tranquilasse até aí, pessoal. Então, só. Conversei contigo que nas providências preliminares, o juiz pode autorizar a réplica, mas também pode simplesmente chegar que o autor determina que você especifique suas provas. O juiz determina a réplica em 2 casos. Quando que o juiz determina a réplica? Primeiro caso, quando o réu alega 3 fatos. Quais são os fatos? Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Qual é o segundo caso que o juiz ordena a réplica? O segundo caso é quando o réu alega as preliminares, qualquer daquelas preliminares. Pergunta, o réu alegou uma preliminar, só que essa preliminar, ela, caso acolhida, ela pode ser que ela extinga o processo, mas ela não extingue de cara, porque é uma preliminar dilatória. É um vício ou defeito sanável. Se for um vício ou defeito sanável, o juiz concede um prazo para corrigir. Qual é esse prazo? Nunca superior a 30 dias. Toma cuidado com a revelia. Eu tenho a revelia poderosa e a vagabunda. Na revelia poderosa, o juiz pode fazer o JAN. O que é JAN? Julgamento antecipado de mérito. E se for a revelia vagabunda, a revelia prevista no artigo 345 do CPC, se for a revelia vagabunda, o juiz não faz o JAN. O juiz ordena que o autor especifique as provas. Então, resumindo a galinhagem, quando que o juiz ordena a réplica? 2 casos.
réu alega fato IME ou réu alega preliminar. E qual é o prazo que eu tenho para apresentar a réplica? 15 dias. E quando eu falo em réu, revel. O réu revel, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho revelia vagabunda e revelia fuleira. A revelia vagabunda, o juiz pode fazer o quê? Quando é revelia vagabunda, o juiz ordena que o autor especifique as provas. E se for a revelia top das galáxias, a poderosa? Se for poderosa, o juiz o juiz pode fazer o JAN, julgamento antecipado de mérito. Fechou até aí, pessoal? Hidson, e aí? Para onde é que nós vamos agora? Gente, cumprida essas providências preliminares, se for o caso, porque se não for o caso, eu vou pular essa fase, né? Então, cumprida essas providências preliminares, o juiz vai proferir um julgamento conforme o estado do processo. E o que é esse julgamento conforme o estado do processo, Hidson? Aí já é outro capítulo que você só vai estudar se estiver no teu edital. E se estiver no teu edital, nesse curso aqui, vai ter essa matéria específica para você estudar. Se tiver só providências preliminares e saneamento, é só isso daqui. Beleza, pessoal? Sangue no olho até a posse, pra cima a caveira. Fui!